A Maldição da Floresta. Capítulo 1. Eu estava correndo de novo. Ouvi vozes e borrões. Eu não conseguia compreender de onde vinham essas coisas ou o que elas falavam. Entendi apenas que não podia parar. Cada parte do meu corpo me dizia para fugir. Cheguei a um jardim sem forças e me apoiei em meus joelhos. Meu coração batia descontrolado dentro do peito, enquanto os meus pulmões arderam com um esforço excessivo. Eu estava recuperando o fôlego quando percebi que estava dentro de um labirinto, daqueles que ninguém acha saída. Senti a sua aproximação e voltei a correr. Não tinha a menor ideia de que lugar era esse, mas o importante agora é encontrar uma saída desse labirinto. Uma vertigem veio e fez o meu ritmo desacelerar. As minhas pernas vacilaram. Eu estava péssima, mas continuei aos tropeços e tentei até que surgiram os espelhos. Eles apareceram em alguns pontos dos corredores, refletindo o que eu deveria ser eu. Porém, não era. As silhuetas e as imagens emitiam um grito completamente perturbador de se assistir. Tudo ao meu redor girou e a minha visão escureceu por alguns segundos. Eu caí no centro do jardim, sacudindo a minha cabeça na esperança de recuperar os meus sentidos. Eu estava confusa. Um calafrio percorreu meu corpo e eu encarei uma das passagens do labirinto. Passaram-se alguns segundos. Avistei uma imagem, o que me dominou por uma sensação tão pesada e fria que fiquei imóvel. Precisava correr. Enquanto meu corpo estava paralisado, não tive a menor capacidade para reagir. Quando comecei a ouvir cânticos ao meu redor, o desespero cresceu dentro de mim. Eu quis gritar, porém não tinha voz. Tentei usar a magia, mas os meus poderes estavam inertes, como se nunca tivessem existido. Nada pertencia a mim naquele momento. Eu não era dona do meu corpo. Fechei os olhos, sentindo angústia, porque só me restava aceitar que seria o meu fim. Não tinha escapatória. O mundo girou novamente e a vertigem foi mais forte desta vez, suficiente para trazer a escuridão para aquele lugar e me afastar daquele mundo. Puxei o ar, desesperada. Acordei assustada. Demorei poucos minutos para entender o que tinha acontecido. Foi um sonho, concluí, colocando a mão na minha testa suada. Eu me levantei, trêmula, e fui lavar o rosto no banheiro para tentar me acalmar. Eu estava suando frio, totalmente desperta devido à adrenalina que dispensou o torpor do sono. Quais são as chances? Perguntei para o meu reflexo no espelho. Definitivamente não. Dei mais atenção para a minha imagem neste momento. Já estava para notar o preço que os pesadelos estavam cobrando de mim. E quando penteava o meu cabelo, percebi que o castanho dele já não estava tão escuro. Era como se desbotasse mais a cada episódio dessas noites obscuras. E se continuasse assim, eu estaria de cabelos brancos até o inverno. Depois de um tempo, desisti de tentar melhorar minha aparência. Comecei a preparar um banho. Quando entrei na banheira, eu fechei os olhos, deixando os meus pensamentos divagarem, até que tornei a ver flashes do pesadelo. Abri os olhos rapidamente, encarando o vazio. Minha paz durou pouco. Os pesadelos são reais apenas se você der vida a eles, disse Eris, apoiando na porta. Foi tudo o que eu disse, antes de afundar completamente na banheira, encarando o assunto. Era outono. As nuvens cobriam completamente o sol, deixando tudo meio sem graça. Porém, o dia estava perfeito para mim, porque combinava com meu humor. Eu me sentei por meio às folhas no chão. Entretanto, não demorou para eu escutar um farfalhar atrás de mim. Durou pouco, falei, revirando os olhos. Estava tentando bater seu recorde?
Não fuja de mim como se eu fosse sua inimiga, disse Eris. Posso considerar essa perseguição como um ataque. Olhei incisivamente para ela, que retrucou o meu olhar no mesmo instante. Resmunguei, me rendendo. Foi o mesmo de sempre, um labirinto, uma presença. Era tão real quanto essa conversa que estamos tendo agora. Não podia sentir seu olhar sobre mim. Kessia suspirou. Os anos estão passando. Você está mais forte e seu controle mais fraco. Ela sentou do meu lado e começou a encarar o céu. Talvez esteja na hora de procurar o nosso clã. Isso é patético. Concluí, me levantando. Não podemos deixar as coisas continuarem desse jeito. Você não está bem. Andei para o caminho e adentrava a floresta. Cheguei até aqui desse jeito. Não vejo necessidade de mudar agora. Abri os braços em demonstração. E mesmo que minha vida dependesse disso, eu prefiro morrer até que me aproximar de Luther novamente. Falei furiosa, deixando Eris para trás. Continuei andando pela floresta até amenizar minha raiva. A questão era que a pequena hipótese de ver aquela criatura novamente já me dava repulsa. Eu odiava, no âmago do meu ser, não pediria e a sua ajuda nunca nesta vida, apenas por orgulho, que sempre falava mais alto do que a necessidade. Eu já estava caminhando há muito tempo, senti que a raiva tinha diminuído. Ainda assim, as árvores se movimentavam rebeldes ao notar minha magia, que estava fluindo intensamente, fazendo a floresta responder. Eu parei de andar, fechei os olhos, respirei fundo, me concentrando no vento em meu rosto, na brisa batendo nas árvores e no farfalhar das folhas no chão. Fui imaginando uma cor se espalhando em várias direções e, ao ver seu limite, me estiquei sobre elas, pegando cada parte para concentrar em um único ponto. Lentamente senti minha magia voltando ao normal. Mas apesar de ficar calma, eu acabei decidindo voltar para casa. Era muito perigoso ficar ao ar livre dessa forma. Eu poderia machucar alguém. Eu morava em Tira, um país formado por uma enorme floresta mágica, que fazia fronteira com o reino Sergalha, o maior continente e um dos mais poderosos. O chalé era perto da rota que viajantes usavam para chegar ao reino e aos povoados, porém não era o caminho muito utilizado dos humanos comuns, pois a magia no lugar fazia eles perderem de vez ou outra ou enlouquecerem. Por esse motivo, Tira era habitada quase que unicamente por seres mágicos. Haviam clãs, cidades, povos espalhados nos mais inusitados locais. E, apesar de controlar e ter uma conexão especial com a floresta, eu não era capaz de dizer tudo o que ela guardava. Existiam as mais diversas criaturas, algumas divertidas, outras macabras, mas todas bem interessantes para atrair desbravadores e caçadores de recompensas. Geralmente, as missões eram anunciadas em quadros na praça central. Porém, era raro ver um humano ter coragem de enfrentar os pedidos que faziam. No fim, eu achava que Tira era como qualquer outro reino. A diferença é que não havia um líder para todos. Cada clã vivia em uma parte e quase nunca se encontrava. Não vivíamos em guerra, mas tampouco ficávamos nos misturando. Ao me aproximar do chalé, vi Eris na varanda lendo um livro. Assim que coloquei o pé na escada, ela abaixou o livro e me observou. Seu semblante de preocupação dizia que estava me analisando. Foi apenas um contratempo. Eu sabia que ela estava sentindo o rastro de energia que eu tinha deixado. Eu já estou melhor. Ela suspirou. Estou buscando formas de controlar seu poder, mas ainda estou esperando as informações que Morgan foi procurar. Eu preciso ter confirmação dos boatos que ouvi há muito tempo. Está tudo bem, disse para acalmá-la. Seus olhos azuis estavam nublados. Eu a amava como uma irmã. Vê-la ficar mal me deixava mal. Por isso eu me aproximei e abracei-a forte. Conhecemos-nos anos após a minha fuga de Aron, quando Morgan a encontrou para ajudar a controlar o caos dentro de mim. Desde então ela estava conosco.
Vamos dar o jeito. Ela colocou as mãos em meus ombros com o rosto sério. Nem que eu mesma precise criar a solução. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, outra voz surgiu. Então acho que não precisam mais de mim. Vivemos no mesmo instante. Morgan, falamos em uníssono. Eris foi a primeira a correr para lhe dar um abraço. Eu continuava sentada, pasma com aquela aparição. Era como se ele soubesse que era necessário. Nunca imaginei que ele retornaria agora. Tinha meses que Morgan havia partido e, desde então, eu não tive muitas informações sobre sua situação ou por onde estava. Contudo, mesmo com o coração na mão, eu sempre soube que ele estava bem. Tenho quase certeza que Eris deu um jeito para manter contato, ou ela teria enlouquecido sem notícias da sua aventura favorita. Olhei novamente para ele, fazendo uma análise. Morgan estava com seus cordões e braceletes dourados, que davam um lindo contraste com sua pele escura. Estava sem camisa, como de hábito, exibindo seu belo corpo para quem quisesse olhar, e com as calças brancas, que sempre pareciam ser infinitas em seu armário. Seus cabelos brancos estavam despenteados, e ao gritar Eris, percebi que seus braços exibiam um leve tom de azul. Como feiticeira, eu sabia que ele tinha se metido em confusão. Toda feiticeira tinha uma marca de nascença que ganhava cor quando a magia era utilizada. Cada uma tinha sua cor, e a de Morgan era azul. Não estava feliz em me ver? Perguntou, me fazendo voltar ao meu mundo real. Ele colocou Eris no chão e cruzou os braços me encarando. Talvez não tenha sentido saudade de mim, falou cabisbaixo. Mas eu podia ver a ironia em seus olhos cinzas. O sorriso surgiu em meus lábios e corri em sua direção. Fui engolida pelo seu abraço e senti meu coração se encher de felicidade. Eu estava com saudade desse sentimento aconchegante. Eu sei que não gostaria ficar longe de nós. Falei ainda nos seus braços. É porque vocês são as únicas pessoas neste mundo que me aguentam. Expressou rindo e suspirando. Infelizmente, não tenho tantas novidades. Depois de me colocar no chão, ele passou a mão pelos cabelos, meio chateado. Quase ninguém tinha as informações que me pediu. Pouco que consegui esta em uma língua ainda não decifrei, expressou Eris. Em seguida, ele tirou uma página de dentro da sua bolsa e nos mostrou. Era um pergaminho antigo e um amarelo tão desbotado pelo tempo. Estranho, são palavras que eu nunca li em lugar algum. Ou melhor, símbolos. Talvez esteja merasto, falei incerta. Parece um tacan antigo, disse Eris, confusa também. Fiz diversas comparações, mas não se enquadra em nenhum idioma. Procurei em todos os livros algo semelhante com isso e foi perda de tempo, falou, frustrado. Uma língua fora das raízes de Endora? É quase impossível de imaginar. Não se preocupe, eu me encarrego disso. Você fez muito só de conseguir essa informação, falou Eris, dando um beijo na bochecha de Morgan. De qualquer forma, vou aproveitar bem o que trouxe, expressou, levando o papel à bolsa dele, como ela, para dentro de casa. Como conseguiu aqueles papéis? Perguntei, curiosa. Não era possível ver uma língua tão peculiar assim em Sergália. E ele não teria como encontrar essas coisas aqui em Tira. Talvez em outros reinos, porém a possibilidade ainda era baixa. Ele não seria tão louco. Em todos os lugares tinham a tolerância com magis, como deste lado do oceano. Bom, digamos que deixei muitos jovens felizes. Sorriu, dando uma piscadinha para mim. Ah, revirei os olhos. Não sou obrigada a ouvir as aventuras do Morgan. Eu não estou falando disso, falei, empurrando com meu corpo. Notei que sua marca estava visível até pouco tempo. Esteve lutando antes de chegar aqui. Indaguei, me aproximando dele.
Você sabe que nem tudo eu resolvo no diálogo. E para o azar deles, eu estava de péssimo humor, resmungou. Toda essa aventura me deixou exausto, mas eu estou em casa agora, não há motivos para preocupação, correto? Falou erguendo uma sobrancelha para mim. Morgan, sempre desconfiado. Colocou a sua mão em meu queixo e buscou algo em meus olhos. Apesar de estar ao lado de Morgan uma vida inteira, eu senti meu corpo inteiro ficar nervoso com ele me olhando tão profundamente. Afinal, não éramos mais as crianças de Aaron. Ele agora era um homem. Sua magia começou a fluir em seus dedos até meu rosto, criando um arrepio leve na minha nuca. Pelo visto, eu estava certa. Não perder tempo, falou quando viu minha magia fluir. Com certeza, ele manteve contato com Ares, não tive mais dúvidas. Morgan estava testando meu poder, me provocando para fazer uma análise completa. Por mais que eu quisesse provar que estava errado, não demorou um segundo para minha magia reagir ao seu toque. Só que eu não recuei. Controlei suavemente meus poderes para não dar razão completa para ele. Eu estava calma e confiante, ou pelo menos estava até ele se aproximar mais de mim e me observar minuciosamente. Meus cabelos, meus olhos, até que fixou seu olhar em minha boca. Outro arrepio veio. Pude sentir minha bochecha esquentar lentamente. Eu nunca sabia exatamente o que estava pensando e nem se deveria levar a sério ações como essa. Mas ele sabia exatamente como eu reagiria, porque Morgan me conhecia muito bem. Quando ele finalmente levantou o olhar, senti que aqueles foram os segundos mais demorados da minha vida. Sabia que seus olhos têm uma violeta única? Falou baixinho, apenas alguns centímetros da minha boca. Perto demais. Virei o rosto e já estava vermelho. Uma voz tão natural e sensual, então eu nunca me acostumava. Ao ver minha reação, ele sorriu e se afastou. Agradeci mentalmente pelo espaço. Sabia, andei por muitas terras, nunca vi nenhum incrível como os seus. Ele colocou as mãos atrás da minha cabeça, com um ar despreocupado. Está tudo bem por aqui? Ares perguntou. Eu estava tão concentrada em Morgan que não notei quando ela apareceu na varanda. Não sendo suficiente não conhecer a intenção de Morgan com esses jogos, ainda havia Ares que negava veementemente sentir algo por ele, já que ela estava sempre se mostrou bem desapegada, tanto quanto ele. Porém, eu sentia que ele tinha mudado desde que o conheceu. Ambos tinham suas paixonites por aí, mas também tinham algo um com o outro, e eu preferia me manter distante nesse jogo confuso. Claro, respondi, esperando que ela ignorasse meu rosto. As nossas marcas já estavam sumindo quando fomos até ela. Enquanto eu sentava, percebi que ele ainda me estudava. Estamos falando como será divertido o Festival da Colheita deste ano. Ele falou, desviando o olhar de mim para eles. Havia um sorriso brincalhão em seu rosto. Ah, não. Toda vez que Morgan lá nos festivais acabávamos em confusões. Eu não vou entrar nas suas noitadas de novo, falei, tentando dar uma desculpa. Passamos por muito pouco da última vez. E não lembrar da ninfa? Questionei, sentindo dor de cabeça com a lembrança. Ou da vez com o elemental? Ares falou, cansada das confusões que ele nos arranjava. Ela podia gostar das aventuras, mas não das confusões. Eu não imaginei que ela colocaria fogo na barraca. Ele disse com um sorriso que não mostrava arrependimento. Vamos, garotas. Afinal, não é toda vez que temos um aniversário e um eclipse lunar. Abri um pouco a boca incrédula. Eu não acreditava que ele apelaria dessa forma. Como Morgan já esperava, o olhar de Ares se iluminou com a lembrança. Eu estava perdida. Vocês sabem que eu não gosto de estar no meio de multidões. Falei nervosa, tentando reverter o jogo. Eu gosto do festival, mas não vale a pena sair de tira apenas por isso. É meio arriscado. Eu gosto de viver de forma arriscada, Morgan falou, e seu semblante ficou sério. Se estiver muito preocupada, posso fazer um feitiço. Nós
Temos seus poderes o suficiente para você aproveitar bem o festival. Eris completou, se animando com a ideia. Eu já sabia onde aquilo terminaria. Não tinha opção. Os fenômenos da natureza eram algo que os feiticeiros realmente apreciavam. Era um momento que nossa energia ficava mais forte, completamente vigorante. De alguma forma, esse eclipse caiu no dia do meu aniversário. E para o meu azar, era durante o festival da colheita. Se algo acontecer, estarei lá para ajudar-te. Eris disse atenciosa. Eu não te deixarei sozinha. Desviei o meu olhar enquanto pensava. Estaremos lá com você, expressou Morgan. Ah, suspirei. Certo. Me dei por vencida. Mas fez uma pausa ganhando minha atenção. Vamos intensificar seus treinos. Morgan estava com um sorrisinho de diversão nos lábios. Eu estava ferrada. Eu vi que não teria vontade própria até o festival passar. Mesmo indo contra a minha intuição, aceitei a ideia dos dois.